A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje estamos aqui para fazer mais uma live, a live do discipulado. E nós estamos falando da lição da volta triunfal de Cristo. Haverá realmente a volta de Cristo? E hoje nós iremos falar a parte 3 dessa lição. Lembrando que a primeira lição foi sobre a Bíblia e agora a lição 2 sobre a volta de Cristo. Você pode estar acessando essas lições tanto ali no nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br www.igrejabatistaeulam.com.br. Você pode estar acessando também no YouTube a gravação. Ali na nossa página também Igreja Batista Eulam. E se você quer assistir ao vivo, você precisa no Facebook, na sua própria página, lá na lupa e colocar Igreja Batista Eulam, irá aparecer então a nossa página e você vai poder assistir ao vivo quando você ativar a notificação. Vamos então falar neste momento sobre essa lição, a volta triunfal de Cristo. Se você quiser compartilhar, curtir, comentar, será muito bem-vindo. Já está conosco a Marli, ela está dizendo bom dia. O Neto também, a irmã Nina, graça e paz. Que bom tê-los aí conosco. Eu tenho certeza que outras pessoas estarão chegando em nome de Jesus. No final estaremos falando o nome de vocês. Vamos lá falar sobre a continuação do discipulado, lição número 2, a volta triunfal de Cristo, parte 3, alguns sinais da vinda de Cristo. Então nós temos aí, nessa ilustração, sinais da volta de Jesus. Fome, guerra, violência, desastre, terremotos, poluição, armas nucleares, a ciência multiplicando-se, o evangelho pregado a todo mundo. Olha agora, multiplicação de falsas seitas e falsos cristos, guerras e rumores de guerra, fomes, doenças, como nós estamos vivendo agora essa pandemia do coronavírus, é um dos sinais da vinda de Cristo. Terremotos em vários lugares e evangelização final do mundo e o amor se esfriando. Vamos agora, então, ali usar os textos bíblicos para que a gente possa estar, sim, comentando a respeito desse maior sinal da vinda de Cristo que nós temos aí. Mateus 24, do 3 ao 14. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Observa que os discípulos chegam até Jesus em particular e a pergunta é: quando será? Que sinal haverá da tua vinda, porque ele prometeu que iria voltar, e do fim do mundo. Olha a expressão, fim do mundo. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então Jesus começa a dizer: não deixe ninguém enganar vocês, porque lembrando que o diabo, ele é o enganador. A Bíblia fala que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. No juízo final, ele será lançado lá. Mas o papel dele é enganar as pessoas. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Então, se alguém aparecer nos dias atuais dizendo que é o Cristo, não acreditem. Apesar que nós já temos pessoas dizendo que é Cristo no México. Aqui também no Brasil, ainda que muitos não acreditam, o Henri Cristo, né? Graças a Deus, que não acreditam porque realmente não é. Mas Jesus disse que haveria, sim, no mundo inteiro, pessoas dizendo, olha, eu sou o Cristo. E, infelizmente, serão enganados. E Jesus ainda continua, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Nós temos visto aí rumores de guerra na Síria, muitas vezes como nós vimos na Coreia do Norte. Nós temos visto aí no Iraque, como aconteceu os tempos passados,
e tantos outros lugares. E hoje a China, os Estados Unidos, então sempre nós vemos rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque é forçoso que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Você observa que isso são sinais. Falsos cristos, falsos mestres, a guerra, rumor de guerra, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome. Hoje nós estamos vendo, aí por causa da pandemia, também a fome chegando, os gafanhotos, né, vindo tanto de um lado como do outro, destruindo plantações, e infelizmente há um mundo crescendo de habitantes, e a escassez de alimento tem sido também uma das situações que tem matado pessoas com fome. E terremotos em vários lugares. Até nós observamos que de vez em quando acontece no Brasil alguns tremores de terra. Graças a Deus que não é nada intenso que causa transtorno. Mas ali a Bíblia nos fala de vários lugares terremotos. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Olha o que Jesus disse: isso ainda não é o fim. É o princípio das dores, ok? É o princípio das dores. E então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós temos visto aí em vários lugares, várias nações, o evangelho, a pessoa que se prega o evangelho, perseguições, como acontece lá na África agora e outros lugares. Estão matando cristãos. E isso é sinal da vinda de Cristo. Deixa eu só ver como aqui está o nosso som, ok? Estão matando cristãos. Graças a Deus está bem? Então vamos continuar. Voltando aqui. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Só por você ser cristão, sereis odiado. Por quê? A luz não combina com as trevas, e o mundo jaz no maligno. Então, aquele que serve a Deus, infelizmente, está incomodando as trevas, e por isso vem a perseguição. Continuando, nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Sim, escândalos, tem muitos escândalos. Quantas pessoas estão deixando de servir a Deus por causa de olhar para os seus líderes? Né? Muitas vezes você observa os padres, os pastores, ou muitas vezes aqueles que estão servindo, dizendo servindo a Deus, estão fazendo as coisas erradas, e a pessoa então confunde e deixa de seguir a Cristo e usam isso como desculpa. Isso diante de Deus não é desculpa. Você não pode olhar para o homem. O seu segredo é olhar para Cristo. O homem pode falhar, mas o segredo é olhar sempre para Cristo. É Ele que nos fortalece. Então haverá escândalos e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Então, infelizmente, até no meio cristão, se não tomar cuidado, porque existe o joio e o trigo, existe a nota falsa e a verdadeira. Então a gente sempre costuma dizer, não é porque existe a nota de R$ 50 falsa, você vai deixar de querer o verdadeiro. Porque todos os segmentos existe o falso e existe o verdadeiro. Então você tem que saber discernir aquele que é de Deus e aquele que não é. Então é isso que a gente tem que saber. Tem os que são de Deus e os que não são de Deus, infelizmente. Voltando aqui, e nesse tempo muito hão de escandalizar, trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Até no meio cristão, quantas falsas profecias, na verdade? E aí a pessoa acredita naquela profecia e não acontece, ela se frustra, sendo que a maior profecia é a palavra de Deus. É isso que nós temos que ter em mente, é a regra de fé, é com ela que nós devemos nos firmar. O homem muitas vezes pode falhar, existe a profecia de Deus, sim, mas nós temos que estar atento, a maior profecia está aqui, registrado nesta palavra. E muitas pessoas, infelizmente, estão atrás dos falsos profetas. Tem uma profeta aqui, aí a pessoa sai correndo, deixa a igreja e vai atrás dos profetas, através das profecias que muitas vezes são profetadas e estão quebrando a cara. Mas é sinal da vinda de Cristo.
e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, é o que acontece nos dias de hoje, está aumentando a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará. Infelizmente, até mesmo por causa do coronavírus, o amor diminuiu, porque hoje não pode se abraçar mais, não pode mais ter contato, não é verdade? Os filhos não podem ver os pais para não contaminar, os netos. E o que é isto? O amor já está se esfriando. Infelizmente, quantos pais estão nos asilos, quantas pessoas estão no orfanato, né? Quantos abortos, o amor se esfriando, casamentos sendo destruídos, o amor se esfriando. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então é um alerta para mim e para você. Nós precisamos perseverar até o fim para ter a salvação da nossa alma. Não adianta pararmos no meio do caminho ou até mesmo usarmos desculpas. Ah, tá muito difícil. Ah, não vou conseguir. Não, eu tenho que lutar. Maior é o que está comigo, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo. E Jesus também passou, lembra que ele passou por muitas situações, foi ali torturado, passou fome, teve sede, ele levou uma coroa de espinho, levou a cruz, e tudo isso por minha causa, por tua causa. E ele foi até o final. Então isso seja de exemplo. Jesus disse, eu venci o mundo. Então que a gente possa ter essa certeza. Se estamos com Cristo, também iremos vencer. E esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este evangelho que nós estamos pregando será pregado no mundo inteiro, disse Jesus. Aí virá o fim. E nunca se esteve tão perto do fim igual nos dias atuais, porque através da internet muitos têm ouvido a palavra, está chegando nos 4 cantos do mundo a palavra de Deus. E verdadeiramente pessoas têm sido abençoadas, como nossa live aqui mesmo, não somente aqui em Araçatuba, mas também em várias cidades do estado de São Paulo, como estados do Brasil. E não somente isso, vários países está chegando esta mensagem. Por isso, essa profecia que Jesus deixou, que é o próprio Cristo falando, que o evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos agora. Alguns sinais da vinda de Cristo. Olha os sinais da vinda de Jesus agora que nós temos. Mateus 24, 44 ao 51. Por isso ficais também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para a tempo dar-lhes o sustento? E bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Veja o que Jesus está dizendo. Ficai também vós apercebidos. Eu e você precisamos estar atentos a respeito dos finais dos tempos. Porque numa hora em que não penseis, naquele momento que você nem imagina, é esse momento que Jesus virá. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Virá o Filho do Homem. Ele está dizendo, virá. Olha mais uma vez a promessa. Virá o Filho do Homem, que é Jesus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para a tempo dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Fazendo o quê? Orando, pregando o evangelho, levando a palavra de Deus, vivendo na fé, louvando a Deus, cultuando, compartilhando as lives, né? Sendo um canal de bênção. É assim que Deus quer nos achar. Olha ali, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ele o colocará na frente de todos os seus bens. Conclui a parábola, é uma parábola. É assim que o Pai quer nos encontrar para nos confiar todos os seus bens. E não sabemos nem o dia nem a hora em que ele virá. Olha o 47 de Mateus 24. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele outro mau servo disser no seu coração, meu Senhor tarda em vir. Então você que muitas vezes está dizendo, eu não acredito nisso, Jesus voltar,
está demorando demais, e começaram a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo, num dia em que não espera, e numa hora de que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então está dizendo que o Senhor virá. E quando ele vir, e aquele servo não se preparou, infelizmente vai ser cortado, vai ser lançado no lugar de ranger de dentes, de choro. É o lugar eterno, separado de Deus, o inferno. É o que Jesus está dizendo. Por isso nós devemos estar atentos. Vamos agora. Outro sinal da vinda de Cristo, o homossexualismo aumentando. Sim, é um dos sinais da vinda de Cristo. Lucas 17, 28, 30. E também Gênesis 19, do 4 ao 11. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. O que Jesus estava dizendo? Lembra que ele falou de Noé? Assim como foi no dia de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, em Gênesis 6, nós encontramos lá que Deus destruiu a terra por causa da violência. E o que estava acontecendo, o que fez Deus destruir na época de Noé? A violência. E Jesus disse, assim como foi no dia de Noé, será na minha vinda. Então, um dos sinais da vinda de Cristo é a violência. Estamos vivendo ela. E o outro sinal, Jesus disse, assim como foi no dia de Ló. E como foi no dia de Ló? O homossexualismo, que estava ali predominando na cidade de Sodoma e Gomorra, e Deus mandou fogo e enxofre e destruiu todos. E só salvou Ló e a sua família por causa da oração de Abraão. O que Jesus quis dizer? Que assim como foi na época de Ló, vai estar acontecendo na sua vinda. Ou seja, o homossexualismo aumentando na face da terra. Olha Gênesis 19, 4 ao 10, o que aconteceu na época de Ló. Mas antes que se deitasse, cercaram a casa os homens da cidade. Por quê? Deus, através da oração de Abraão, Deus manda 2 anjos para alertar a Ló a respeito do que Deus ia fazer. E esses anjos vieram materialmente, eles vieram palpável, que dava para se ver. E com certeza eram muito bonitos. E quando eles chegaram na cidade, aqueles homens que viviam no homossexualismo, olhou para eles e desejaram, e viu que entrou na casa de Ló. E eles foram lá até mesmo para forçar a entrada e abusar daqueles homens. Essa é a intenção, segundo a Bíblia. Isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E disseram para Ló, traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Esses conheçamos é no sentido de abusá-los. Eles, porém, disseram, sai daí, disseram mais, esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer se arvorar em juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, que era Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Interessante que quando eles apareceram lá, Ló, sabendo da situação e que aqueles homens que estavam na sua casa eram anjos que Deus tinha mandado, Jó, no desespero, falou assim, eu tenho minhas filhas são virgens. Vocês quiserem pegar elas, mas não toca nesses homens. Olha o desespero do pai. Mas eles não aceitaram. Eles falaram assim, você está aqui como forasteiro, você quer colocar ordem aqui, nós então vamos abusar de você também. Mas quando eles fizeram isso, a Bíblia fala que aí os anjos, pelo poder de Deus, fizeram com que aqueles homens ficassem cegos naquele momento. E imediatamente os anjos deram a ordem, sai da cidade que Deus vai destruir. E nessa situação, quando Ló sai com a sua família, e a ordem de Deus é, não olhe para trás. Infelizmente, bem conhecido que a mulher de Ló olhou para trás, quando Deus mandou fogo e enxofre, e ela virou uma estátua de sal. Isso você encontra em Gênesis 19. Leia lá, para tirar suas dúvidas do que eu estou falando. Mas o pecado que estava predominando era o homossexualismo. E Jesus disse, assim como foi na época de Ló, será na minha vinda. Nós temos aí as marchas gays e tudo mais.
Tudo isso, inclusive nós estamos numa polêmica, Dias dos Pais, e colocaram aí, né, a Natura dizendo que o pai que poderia representar aí os Dias dos Pais é a Tammy, filha da Gretchen. É um absurdo, né? Na verdade, uma filha agora se transformou aí num homem e quer colocar ele como Dia dos Pais. Totalmente fora da palavra de Deus. É aquela coisa, nós amamos homossexuais, nós realmente é isso que nós devemos fazer, mas é o que Deus faz também. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. É pecado. O pecado tem que ser tirado das nossas vidas. Assim como a pessoa que está nas drogas, assim como a pessoa que está na prostituição, é um pecado. E quando ela vem para Cristo, ela tem que abandonar. Se ela quer entrar no céu, é esse o caminho. Nós temos que nos arrepender. Voltando, olha ainda, Gênesis 1, 27. E fez Deus homem e mulher, e viu que era bom. Olha Romanos, capítulo 1, 24 ao 32. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações. Deus entregou quem? Aqueles que estão vivendo no homossexualismo. A imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no que é contrário à natureza, mulher com mulher. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, varão com varão, ou seja, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, infelizmente, para fazerem coisas que não convêm. Então a Bíblia nos alertando sobre isso. Olha agora o que a Bíblia ainda nos fala, Isaías 13, 12. Farei que os homens sejam mais raros do que o ouro puro. Sim, mais raros do que o ouro fino de Ofir. A Bíblia fala que nos finais dos tempos o homem seria escasso. Né? Porque hoje, infelizmente, temos conhecimento, tem mais mulheres do que homens. E, inclusive, muitos homens acabam morrendo bem mais cedo do que as mulheres. E, por isso, no normal, já tem mais mulheres do que homens. Mas, por causa do homossexualismo, o que acontece? Realmente, o homem está sendo mais raro do que o ouro puro, o ouro furo de Ofir. E olha agora, Isaías 4:1. 7 mulheres, isso mesmo, naquele dia lançarão mão de um só homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos ser chamada pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Então o desespero é grande, mas é sinal da vinda de Cristo. Vamos agora, outro sinal da vinda de Cristo. Terror e angústia mundial e fenômenos nos céus. Lucas 21, 25 ao 26. E haverá sinais no sol. Nós sabemos que o sol ele tem aparecido manchas. E essas manchas, segundo alguns especialistas, têm aumentado. Na Lua, a Lua também é conhecido que ela saiu da sua órbita não sei quantos quilômetros. E nas estrelas, também ali nós estamos vendo aí asteroides, vemos muitas coisas acontecendo nos últimos dias. E sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Angústia das nações. Por quê? Nunca se viu tanta angústia depois de Sumatra, depois do Japão, o tsunami. E hoje as pessoas ficam preocupadas. E ele fala aqui, a Bíblia fala que haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Porque se cair um asteroide no mar, haverá tsunamis no mundo inteiro, terremotos, tsunamis. E isso também é finais dos tempos. E os homens desfalecerão de terror. Por que terror? Depois do 11 de setembro foi um marco. A partir daí o homem não teve mais tranquilidade. O terrorismo, inclusive as torres gêmeas caindo. O que nos chama a atenção é os dias atuais, o terrorismo está aí. Então os homens desfalecerão de terror.
e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. É isso que nós estamos vendo aí. Agora o outro sinal, evolução da ciência e tecnologia. Daniel, capítulo 2, 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro. Lembrando que Deus estava falando com Daniel no período bem antes de Cristo. Mas quando Deus deu a revelação até dos finais dos tempos, Deus fala, olha, cerra a palavra, fecha e sela o livro. Por quê? Até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra. Ele diz, olha, nos finais dos tempos, muitos irão correr de uma parte para outra. Quando olhava sobre esse lado, correr de uma parte para outra, por muitos anos se usou muito o cavalo, a pé, navios, com a dificuldade, né, de se locomover, demorava dias, meses. Mas agora nós estamos vivendo os finais dos tempos, aonde muitos correrão de uma parte para outra, até mesmo pela questão do turismo. Então, através do avião, através dos carros, uma velocidade grande, até mesmo os trem-bala, o que nos chama isso, correrão de uma parte para outra. E a ciência se multiplicará. Nunca se teve tanta ciência, nunca se teve tanto estudo, tantos diplomas como nós estamos vendo nos dias atuais. A ciência tem se multiplicado, a tecnologia, a internet, hoje está tudo aí fácil para você, na sua mão. Você pode acessar e você tem todo o conhecimento para adquirir através do que a Bíblia fala que a ciência ia se multiplicar. A multiplicação da corrupção mundial também é os sinais da vinda de Cristo. Olha 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Em outras versões fala tempos difíceis. Nos últimos dias os tempos serão difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmo. E o que é isto? Estamos vendo nos dias atuais, o Brasil, infelizmente, a corrupção, pessoas que a gente confiou, que acreditou que ia mudar a nossa política, que ia fazer o bem para o país, infelizmente se corromperam. O dinheiro falou mais alto, a corrupção. Nessa pandemia, quantas pessoas, quantos líderes, quantos prefeitos, governadores se corromperam por causa da ganância do dinheiro, compraram aparelhagem aí dizendo que era para a saúde e gastaram mais do que se devia, tirando muitas vezes daquele que mais necessita. Então isso é sinais da vinda de Cristo. Sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, ou seja, ama a eles mesmos, não ama o próximo. Gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais. Hoje o que temos visto é desobediência, não é verdade? Os filhos não obedecem mais os pais como nós tínhamos o respeito do passado. Ingratos, ímpios, sem afeição natural, então não há mais aquele amor que havia muitas vezes no lar, no casamento, por isso que há tanta separação. E não somente isso, ele diz aqui, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. É aquela coisa, estão trocando aquilo que é bom pelo mal. Estão aceitando o que é errado no lugar do certo. É os dias que nós estamos vivendo. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. É aquela coisa, né? É bonzinho, mas só Deus conhece o coração. Mas negando-lhe o poder, afasta-te também desses. Paulo dizendo, olha, é necessário, se for o caso, até se afastar, que são pessoas más. E aí nós encontramos, se Jesus voltar hoje, é uma pergunta. Nós estamos falando da volta triunfal de Cristo. Você está preparado para a volta de Cristo? Você está pronto? E lembrando que nós vamos falar agora sobre o maior sinal da vinda de Cristo e vamos encerrar a lição da volta de Cristo aí. Tem muita coisa boa para a gente aprender ainda nessa lição. O maior sinal da vinda de Cristo já se cumpriu. Então, lembrando, nós já falamos sobre fome, peste, nações contra nações, guerra, rumores de guerra, tudo isso, o homossexualismo aumentando, a violência, tudo isso é sinais da vinda de Cristo.
Mas também o maior sinal da vinda de Cristo já se cumpriu. É isso mesmo que você ouviu. Já se cumpriu. É a sobrevivência de Israel. Israel se tornando nação novamente em 1948. Ela foi destruída em 70 depois de Cristo e ela volta a ser nação em 1948. Era uma profecia da vinda de Cristo. Ezequiel 5,12 diz assim: uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalhá-la-ei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Lembra de 1 milhão de judeus que foram mortos no Holocausto? Tudo isso era profecia, que iria se cumprir. Lucas 21, 24. E cairão aos fios da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Lembrando que os judeus, Israel é o povo judeu, os gentios é todos que não são da nação de Israel. Será pisada pelos gentios até que os tempos desses se completem. E realmente Deus fez cumprir agora a palavra de Deus. Deixa eu só passar aqui para vocês, dentro do contexto que a gente tem, ok? Sobre Israel. Eu vou procurar ler aqui para você. Estou passando aqui que eu acabei fazendo algo que não devia, mas faz parte. Mas eu vou ler para você sobre o maior sinal da vinda de Cristo que já se cumpriu. O novo Estado de Israel. O mistério da existência de Israel. Eu creio que agora sim vai dar certo. Eu vou colocar aqui e aí vai aparecer a última figura. Esse é o caminho. Ok. Então vamos lá. Está nessa apostila que, inclusive, foi elaborada por mim mesmo. São duas apostilas. A parte 1 e a parte 2. A parte 2. Ela, inclusive, é muito boa. Tem 50 e poucas páginas, cada uma delas. São duas apostilas que falam do discipulado. E nós estamos pensando até de fazê-la até para vender. Nós vamos elaborar sobre isso, depois a gente vai passando para você. Mas foi elaborada por mim, na época, em 2000, se não me engano, 1997. E foi um legado muito bom que nós conseguimos deixar. Com bibliografia, tudo muito bem elaborado, pesquisado, muita coisa boa. Mas vamos lá, falar sobre o novo Estado de Israel. O mistério da existência de Israel. Preste atenção, o chamado. O mistério do surgimento deste povo. Que povo? O povo de Israel. Começa com o chamado de um homem, cuja família praticava uma estranha religião. Eram pagãos, adoradores do sol, da lua, das estrelas. E há quase 1000 anos, quando todos os povos da terra eram idólatras e pagãos, Deus precisou desse homem. Qual homem, pastor? Abrão. Isso mesmo, para gerar o povo hebreu. Abraão foi aquele que Deus usou para gerar a nação de Israel. Assim daria a linhagem de onde viria Jesus, o Salvador, porque da nação de Israel veio Jesus. E de Jesus veio a igreja, por isso que é importante a gente saber sobre a história de Israel. Ao chamar Abrão, que era pai da altura, Deus mudou o seu nome para outro nome, Abraão. Abrão, que era pai da altura, e agora Deus troca o nome de Abrão e coloca Abraão, que é pai da multidão. E ordenou que com sua família ele saísse da cidade de Ur, na Caldeia, e fosse para Harã. Ur da Caldeia seria onde é a Babilônia, hoje seria o Iraque, e vai para Harã. Abraão obedeceu, vivendo lá algum tempo antes de iniciar a viagem para a terra prometida de Canaã. Deus tinha falado em Gênesis 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Interessante que Deus falou assim, olha, você vai para uma cidade tal. Não, você sai, deixa tudo e vai para uma cidade que ainda irei te mostrar. Isso era fé, Abraão tinha que ter fé. E ele deixou tudo, deixou família e foi, obedeceu à voz de Deus. O que nos chama a atenção aqui é a questão da obediência. A palavra de Deus não é para ser questionada, é para ser obedecida. Isso fica de lição para nós. Abraão acreditou. A promessa, conforme provas arqueológicas, Abraão teria nascido em 1900 a.C. e saído de Harã 645 anos antes de ocorrer o êxodo
do povo hebreu do Egito, povo que ele iria gerar. Deus prometeu que Abraão e Sara, sua esposa, teriam um filho. E é interessante que quando Deus chamou ele, tinha 75 anos. Sabe quanto tempo demorou para vir o filho? Depois de 25 anos. Foi uma espera longa. E a pergunta é, quanto tempo você tem esperado a tua promessa? Talvez você está pedindo agora e já está desesperado, querendo. Espere, tenha paciência. Abraão esperou 25 anos e Deus cumpriu a promessa, ainda que era impossível. Agora uma mulher de 90 anos gerar um filho, mas Deus é o Deus impossível, e isso aconteceu. Esse filho, Isaque, nasceu tendo Abraão 100 anos de idade e Sara 90 anos. Deus prometeu, entre outras coisas, fazer de Abraão uma grande nação. Olha agora o cativeiro. Fugindo da fome que atingiu a terra, a descendência de Abraão vai para o Egito e lá se multiplica e se torna uma grande nação. Essa descendência era os filhos de Jacó, entre os quais José, que se torna governador do Egito. Nesse tempo, José, vendido por seus irmãos como escravo, foi feito pelo faraó governador do Egito. Ocorrendo outra calamidade de fome, ele socorreu seus irmãos e seus pais. Mas o novo faraó, governador do Egito, que não conhecia José, o qual já havia falecido, temendo que eles se multiplicassem e se tornassem poderosos e dominassem a terra, transformou em escravos, sim, aquele povo que foi salvo pelo próprio José, governador, e agora quando ele morre, e também o próprio faraó que o conhecia morreu, vem um outro faraó, e agora o povo hebreu se multiplicando lá no Egito, o novo faraó coloca eles como escravo. Assim, do Egito, eles foram oprimidos com trabalhos forçados durante 430 anos. Cumprindo-se a palavra do Senhor, a palavra do Senhor dita a Abraão. Na época da escravidão no Egito, governava um povo invasor estrangeiro chamado Ixo. Foi um período cheio de violência e agitações. Então Deus já tinha falado a Abraão que isso iria acontecer, mas que Deus ia livrá-los. E Deus traz a libertação. Contudo, Deus estava protegendo o seu povo e ouvindo o seu clamor por causa do cativeiro. Quer dizer que Deus também ouve o seu clamor. Assim como Deus ouviu o povo de Israel que estava clamando por causa do cativeiro e Deus mandou o libertador, Deus também vai trazer a vitória. Confia. Pois esse período de escravidão não era castigo, mas preparação para o dia da libertação e conquista de Canaã. A resposta de Deus foi o surgimento de Moisés. Sim, o Moisés que orou e o mar se abriu. O Moisés que orou e as pragas vieram para o Egito. Que liderou a saída do povo hebreu do Egito, cerca de 600 mil pessoas. Olha só, 600 mil homens, fora crianças e mulheres. Era muita gente. Revestido do Espírito de Deus e com a operação de maravilhas, Moisés comandou a marcha através do deserto, talvez 1440 anos antes de Cristo. Durante a viagem, recebem a lei de Deus. Então agora o povo já saiu do Egito. Deus fez o poder dele se manifestar através das pragas, através da passagem do Mar Vermelho, e agora eles estão no deserto. E lá Deus manda eles ir para o Monte Sinai e dá os mandamentos, 10 mandamentos que está em Êxodo 20. Lá você vai encontrar os 10 mandamentos, a lei de Deus, dado a Moisés, a qual, quando obedeciam, eram abençoados, mas quando desobedeciam, eram castigados. É assim nos dias de hoje. Se nós obedecermos a palavra de Deus, tem bênção. Se nós não obedecermos, infelizmente, o inimigo come pelas beiradas, porque damos lugar a ele. Voltando, tendo Moisés passado o comando a Josué, porque Moisés morre, agora vem Josué e é o seu sucessor. Após 40 anos de peregrinação pelo deserto com esse povo, morreu sem entrar na terra de Canaã. Quem que morreu? Moisés. Josué fez o povo atravessar o Rio Jordão e conquistar a maravilhosa terra, guerreando contra os povos pagãos que lá habitavam. Inclusive, o primeiro obstáculo foi Jericó, e as muralhas ruíram. Agora Israel. Isaque, o filho prometido por Deus a Abraão, gerou 2 filhos, Esaú e Jacó, que eram gêmeos.
O problema foi que, tendo Esaú nascido primeiro, aos olhos de Isaque, ele seria o primogênito. Mas Deus já havia determinado que Jacó seria o primogênito. Confirmada a primogenitura de Jacó, Esaú queria matá-lo, pelo que ele fugiu para bem longe, Padã Arã, propriedade de parentes. 14 anos depois, regressa muito rico, com numerosa família e grande fazenda. Esaú veio ao encontro e fizeram as pazes, porque antes disso a Bíblia fala que Jacó vai no vale de Jaboque e luta com Deus, dizendo: dá-me a tua bênção, eu quero. A bênção era a reconciliação com o irmão, voltar para a terra em paz. E Deus ali transforma, muda o nome de Jacó e diz: a partir de hoje não será mais o teu nome Jacó. Jacó era enganador, mas será Israel. Oh, maravilha! Então, na viagem de regresso à casa de seus pais, Jacó lutou com o anjo a noite toda até conseguir uma bênção. Gênesis 32, 28. Então disse: não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque tem lutado com Deus e com os homens e tem prevalecido. O que nos chama a atenção aqui, nós devemos lutar pela nossa bênção. Nós devemos buscar em oração, na palavra, em consagração, em santificação, não desistir daquilo que Deus tem sonhado para nós. Devemos buscá-lo. Agora, divisão do reino e do cativeiro. Isso também dentro do contexto da nação de Israel. Nós estamos falando o início dela para a gente entender sobre o maior sinal da vinda de Cristo que já se cumpriu, que é a sobrevivência de Israel, para você entender. Então, lembrando que o reino de Israel cresceu e prosperou, mas por causa dos seus pecados, após a morte do rei Salomão. Então vamos entender um pouquinho. O povo de Israel sai lá do Egito, Deus usa com mão forte através de Moisés, ficam durante 40 anos no deserto, depois Moisés morre, o Josué continua na liderança e eles conquistam a terra prometida, que é a nação de Israel. Lá na frente, a nação de Israel, ela tem o seu primeiro rei, que foi o rei Saul. Depois, o segundo rei, rei Davi. E o terceiro rei, Salomão, que foi o filho de Davi. E agora, quando Salomão morre, Israel se divide. Se divide em duas nações. Então o reino de Israel cresceu e prosperou, mas por causa dos seus pecados, após a morte do rei Salomão, o reino foi dividido em dois como castigo: Israel com 10 tribos ao norte, e Judá e Benjamim ao sul. Viveram cerca de 200 anos em guerra entre si e conflitos com outras nações. Se desviaram de Deus a tal ponto que foram levados a cativeiro várias vezes pela Síria, Babilônia, Pérsia e outros povos, sendo destruídos como nação. A tentativa de implantação de um Estado judeu na Palestina, cerca de 140 a.C., dominava também a Palestina. Agora, a dispersão, a diáspora. Nas profecias do Velho Testamento, entre outras, lemos Ezequiel 5,12: uma terça parte de ti morrerá de peste e se consumirá. É aquilo que nós estamos vendo aí, ó. E consumirá de fome no meio de ti, uma outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalhá-la-ei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Lucas 21, 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. Estas profecias se cumpriram no ano 70 depois de Cristo. Sim, 70 depois de Cristo. Quando Jerusalém foi invadida pelas legiões romanas, sob o comando do general Tito, e milhares foram mortos, e outros milhares foram levados para Roma, ou dispersos pelas nações. Jerusalém foi arrasada e o templo queimado. Quando Jesus esteve em Jerusalém, ele chegou a olhar e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e você não quis. E não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derribada. E essa profecia se cumpre depois de 70 anos. Ou seja, 70 anos depois de Cristo, vem general Tito e destrói totalmente Jerusalém. No ano 100 depois de Cristo, um grupo de judeus, cerca de 900, resistiram heroicamente durante algum tempo o exército de Roma, Império Romano.
uma fortaleza denominada Masada. Foram vencidos, sendo Israel disperso entre as nações, e Jerusalém passou a ser controlada por povos estrangeiros. Agora, olha o mistério da sobrevivência de Israel, a chave da história humana. O que o mundo não tem podido compreender até hoje é como esse povo, expulso da sua terra, sem pátria e disperso entre os mais de 120 países por quase 2.000 anos, tem sobrevivido sem perder a identidade nacional. Outras raças que vieram para a América do Norte e Sul se misturam, perderam sua identidade racial, original e tornando-se americanos, como nós vimos aí, muitos. Povos mais numerosos que dominaram o mundo e escravizaram o povo judeu, como os assírios, a Babilônia e outros, não existem mais. Mas o povo judeu continua a existir e com unidade nacional. A nação de Israel é de fato a chave da história humana, quer as potências concordem ou não. Em incríveis condições de inferioridade, em número, poder econômico, militar, eles têm sobrevivido nesses quase 2.000 anos de dispersão. E não há explicação natural para tal fenômeno. Então, lembrando que Israel foi destruída 70 depois de Cristo e o povo foi disperso pelas nações. Passou-se 2.000 anos e filhos, netos, bisnetos, tataranetos, tal. Chega um momento, é igual ao Brasil. Se o Brasil parar de existir, eu posso até dizer, eu sou brasileiro, mas não existe mais o Brasil. Mas o meu neto pode dizer, eu sou brasileiro, mas não existe o Brasil. Chega um momento, lá na frente, não existe mais o Brasil, para que eu vou dizer que eu sou brasileiro? Mas esse povo passou 2.000 anos sem ter a sua pátria. Israel foi destruída, deixou de existir. E eles assim mesmo diziam, eu sou judeu, sou da nação de Israel. E era neto, bisneto, e um passava para o outro. E isso que nos chama a atenção. Como se explica então? Somente um louco procuraria deliberadamente ignorar o fato de que Israel surgiu e existe pelo poder sobrenatural de Deus. Qual a missão desse povo? Foi a missão de comunicar a lei divina ao mundo. Através de Israel nós temos a lei de Deus. E prover a redenção da raça humana, que foi Jesus, que veio e ele era judeu. Para quem crê em Deus, conhece a sua palavra e espera a vinda de Cristo, não há mistério. A promessa de redenção. Na profecia do vale dos ossos secos em Ezequiel, vemos a trágica realidade em que se transformou a nação de Israel. Mas também o capítulo todo é uma maravilhosa promessa de restauração desse povo como nação abençoada, ainda que por etapas. Vamos ler agora em Ezequiel 37, se você tiver a Bíblia, pegue ela aí. Ezequiel, até no seu celular. Ezequiel 37, 21, 22. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e os introduzirei na sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem de maneira alguma se dividirão para o futuro em dois reinos. Ezequiel 11:17. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos no meio dos povos, e vos recolherei do meio das terras, para onde fostes espalhados, e vos darei a terra de Israel. Jeremias 31:17. E há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão para os seus termos. Mas a restauração física não seria vantagem sem a restauração espiritual. A promessa completa está em Ezequiel 36, 26 ao 27. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e observeis. Interessante que a Bíblia fala que, aqui em Ezequiel, principalmente 37, foi o vale dos ossos secos. Deus chega para Ezequiel e leva ele no vale de ossos sequíssimos. E Deus chega e fala assim, pode esses ossos ter vida? E Ezequiel disse, tu sabes, Senhor. E Deus disse para Ezequiel, profetiza, assim diz o Senhor, ossos secos.
E quando ele profetiza, a Bíblia fala que os ossos começou a se ajuntar e começou a ter nervo, carne, começou ali se ajuntar, mas não tinha o espírito ainda. E novamente Deus fala: pode ter vida? Sim, Senhor. Pode, então profetiza. Espírito, venha dos quatro cantos e assopra. E assoprou, e a Bíblia fala que houve então ali novamente a geração da nação de Israel. Isso era tudo se referindo à nação de Israel, da maneira que ela estava. E ela se torna nação em 1948. Embrião da restauração. Após a dispersão em 70 depois de Cristo, a Palestina ficou sob o controle de nações estrangeiras. Os romanos até perto do ano 600 depois de Cristo. Mais tarde, a Pérsia contemporânea e depois os muçulmanos ou islamitas, que construíram a mesquita de Omar no lugar onde era o templo de Jerusalém. Os cruzados em 1099 depois de Cristo invadiram e permaneceram em Jerusalém até o ano de 1187 depois de Cristo. Voltaram os muçulmanos e depois os turcos, que foram expulsos pelo exército inglês sob o comando do general Allenby em 1917. Surgia então o movimento sionista, movimento nacionalista judeu, no final do século XIX. Os primeiros grupos foram para a Palestina, implantando lá os primeiros kibbutz, propriedades coletivas judias. Depois da Primeira Guerra passou a vigorar a Declaração de Balfour, onde o governo inglês aprovava uma pátria para o povo judeu. Os primeiros conflitos e independência. As nações árabes se opuseram à formação de um Estado judeu na Palestina, começando assim graves conflitos entre os judeus e árabes. Então, em 1946, foi proibida a imigração de judeus para lá. Mas logo a Inglaterra se retirou e as brigas se agravaram. A ONU interferiu, mas não adiantou. Assim, a 14 de maio de 1948, foi proclamada a independência do novo Estado de Israel, tendo como seu primeiro-ministro David Ben-Gurion e presidente o Dr. Chaim Weizmann. O novo Estado de Israel foi então aceito como membro da ONU. Você vê que o Brasil está lutando muito tempo para fazer parte da ONU. E com tanta dificuldade, mas agora Israel, recém-criada, já se torna ali membro da ONU. Processo de restauração de fato. Não seria fácil na base de um judeu contra 10 árabes, e esses com superioridade militar. Israel viria a enfrentar 4 guerras, saindo vitoriosas de modo sobrenatural, mas a um alto preço. A Primeira Guerra da Independência, terminada no dia 7 de janeiro de 1949. Em 29 de outubro de 56, invadiu o Sinai devido à interdição do canal de Suez pelo Egito aos navios de Israel. Em 1967, aconteceu a Guerra dos 6 Dias, quando, além de outras áreas importantes, ocuparam a cidade de Jerusalém. Mas a grande prova viria quando o Egito e Síria decidiram atacar a traição para exterminar Israel. Foi a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Os árabes eram superiores em número e seu armamento supermoderno, principalmente tanques e mísseis. A sobrevivência de Israel após esta guerra só pode ser atribuída ao milagre do poder de Deus, protegendo esse povo conforme a sua promessa na Bíblia. O milagre da produção. A terra desértica da Palestina, por centenas de anos nada produziam. Eram pantanosas, com problemas de erosão e pragas. Mas Deus havia prometido restauração total e, portanto, a produção de recursos naturais. Olha Ezequiel 36:8. Mas vós, os montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos, e darei os vossos frutos para o meu povo de Israel, pois já está prestes a vir. Hoje, boas safras de produtos da terra são colhidas, suprindo quase tudo. Milhões de árvores cobrem as áreas antes desérticas e pantanosas. A sua indústria cresce a cada dia, e cerca de 4 milhões de habitantes, sendo 1/3 de Sabras, os nascidos em Israel, vivem lá. Israel, o sinal de Deus para o mundo. O grande êxodo do século XX, a partir de 1948, começou o grande êxodo, ou seja, a saída dos judeus de todos os países.
onde estiveram espalhados por quase 2000 anos. Ainda não terminou, mas quando terminar, a igreja estará às portas do arrebatamento. O povo de Israel sempre esteve preparado moral e espiritualmente numa só fé, disposição e coragem, como um só homem, e isso tem ajudado a sua sobrevivência. Juízes 21. Então saíram todos os filhos de Israel, desde Dan até Perseba, e desde a terra de Gileade, e a congregação, como se fora um só homem, se ajuntou diante do Senhor em Mispa. A sua restauração espiritual vai depender muito dessa firmeza. Por enquanto, esta está se processando a restauração física. Isso envolve o esforço humano de toda a nação, seja cristãos e incrédulos. Mas diante das calamidades que ainda enfrentarão, somente após o arrebatamento da igreja e depois de crerem no Messias Jesus Cristo, se dará a sua redenção espiritual. Então, lembrando que ela está sendo restaurada fisicamente, mas o espiritual só vai acontecer na grande tribulação, quando ela entender que Cristo é o Salvador. O sinal-chave, o novo Estado de Israel, curiosamente adotou como símbolo a figueira. Jesus nos contou a parábola da figueira por acaso. Ele não contou a parábola da figueira por acaso. Estava comparando Israel à figueira seca, que quando começasse a brotar e a reverdecer, ele estaria próximo a arrebatar a sua igreja. Olha Mateus 4, 24, 32. Aprendei, pois, a figueira, a parábola da figueira, a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, Jesus compara Israel com uma figueira. E ele diz, olha, quando ela voltar a brotar, prepare-se, porque está próximo o verão. O verão na Bíblia simboliza Jesus, o sol da justiça, lá em Malaquias, quando fala que ele é o sol da justiça. Jesus está voltando. O maior sinal da vinda de Cristo, Israel se tornando nação, já se cumpriu. Então, o cumprimento desse sinal, Israel, como sinal dos últimos dias, já está se confirmando em parte. Vejamos, Israel já está implantando com seu novo estado na Palestina, já conquistou a velha Jerusalém. Falta a reedificação do templo no Monte Moriá, mesmo o local onde era o templo de Salomão, ocupado hoje pela mesquita de Omar. Essa mesquita aí que você vê em cima de ouro, essa doma de ouro. Hoje o povo de Israel, ele se reúne no Muro das Lamentações, onde você vê esse monte de gente aí embaixo orando, é o Muro das Lamentações. Mas em cima é aonde está hoje a mesquita de Omar, que é ocupada pelos muçulmanos. É isso mesmo, porque no acordo, quando eles voltaram, foi feito isso. Mas Israel sonha na reedificação do templo de Salomão, que era aí, onde está a mesquita de Omar. E segundo a Bíblia, irá acontecer, porque o anticristo vai se assentar aí, infelizmente. Mas Israel lá irá se converter. Então, voltando, falta a retificação do templo do Monte Moriá, mesmo local onde era o templo de Salomão, ocupado hoje pela mesquita de Omar. O novo templo poderá ser edificado depois do arrebatamento. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Certamente a geração que veria não só o preenchimento de Israel, mas os outros sinais, isso já está acontecendo. Israel é o sinal-chave, indicando que Cristo está para voltar e que os últimos dias para esta humanidade se aproximam. E para a gente encerrar, voltarei no próximo outono. É uma ilustração, preste atenção para a gente encerrar. Certo jovem partiu para uma longa viagem, deixando em casa seu filhinho inconformado com isso. Então, esse jovem tinha um filhinho e ele vai para uma longa viagem. E ele deixa, é claro, a criança fica inconformada quando o pai precisa viajar. O menino perguntava à mãe insistentemente quando aconteceria o retorno do pai, pois o pai havia dito simplesmente, voltarei no próximo outono. O filho era uma inocente criança, mas já sabia distinguir bem as estações do ano, que são bem definidas na Europa. Ele sabia que no outono caem folhas amarelecidas nas árvores, e por isso vigiava constantemente. A mãe sabia que o filhinho estava contando os dias do retorno do pai, de quem também já sentia muita falta.
Todas as manhãs corria à janela para observar a mudança do tempo. Um dia o filho percebeu: Mamãe, vejo que as folhas das árvores começam a amarelar. Será que está próximo o outono? Sim, meu filho, está próximo o outono. O menino exultou de alegria, queria preparar-se para receber o pai e começou a tomar todas as providências. Quero que ele veja como esperei, ansioso pelo seu regresso, dizia. Então eu quero que você também seja como esta criança. Israel se tornando nação é a figueira. E Jesus disse: olhai para a figueira. Quando ela estiver caindo ali, né, as suas folhas, está próximo o verão. Você está vendo os cumprimentos da palavra de Deus. Jesus está voltando. Então, que você, quando ele voltar, você possa estar realmente demonstrando através da sua atitude agora que você esperou ansioso pelo regresso, pela vinda de Cristo, se santificando, orando e buscando ao Senhor. Nós vamos orar, mas antes disso eu quero agradecer aqueles que estiveram conosco. Muito obrigado pela companhia de vocês. Irmão Neto, irmã Nina, graça e paz. A Ângela, amém. A Deus toda a honra. Luzinete, a paz do Senhor Jesus. A Marli, bom dia. O som está concheado, a Laura disse, mas agora não tem mais como arrumar, vai ficar assim mesmo, mas faz parte. E deixa eu ver quem mais está aqui. Magda Roberto Mies, Deus abençoe. Gisele e muito mais estarão conosco depois que compartilharmos. Um abraço no seu coração, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, este momento de oração, de intercessão e pedimos a manifestação da Tua glória. Que haja curas acontecendo, que haja milagres acontecendo. E nós estamos falando sobre a Tua vinda, falando sobre a volta de Cristo. Então que o Espírito Santo esteja conduzindo esta pessoa a estar preparada para esse dia glorioso. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas precisamos estar preparados. Deus, desperta-nos para o dia da Tua vinda. Se houver alguma coisa em nós que não te agrada, tira, arranca. É melhor o Senhor nos corrigir agora do que ir para o inferno e não ter mais saída. Coloca no coração temor e tremor e que possamos estar dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que esta pessoa, ao assistir esse vídeo, possa ser despertada para a Tua vinda que se aproxima. Em nome de Jesus, abençoa ela, sua casa, seu lar, sua vida financeira, espiritual, emocional. Liberta de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando que, se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Um abraço no seu coração, fique com Deus. E hoje, às 18h10, a oração da tarde que nós fazemos aqui, né? Podemos no início da noite e sempre há uma lição. Deus abençoe, fique na paz de Jesus. Amém e amém.